Salve galera, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Meu nome é Gabriel Butenberg e hoje a gente vai aprender a fazer um Afro House. Para esse estilo, vocês vão ver que a bateria ela é muito diferente da bateria convencional, tem bastante foco na melodia e na harmonia dos instrumentos. Vamos lá dentro do Ableton que a gente vai ver todos os detalhes que fazem esse gênero ser o que ele é. E vamos começar pelo principal, que é o kick e o bass. Então aqui dentro do kick, vocês vão ver que ele é um kick mais macio assim, né? Vamos desligar os efeitos, ó. Aqui eu tenho o Cashmere Essentials Kick, ele é um plugin gratuito onde você consegue dar boost em algumas frequências e também comprimir ele, trazer um pouco mais de pressão. É um plugin perfeito para o kick. E um equalizador só para tirar um pouco dos agudos ali para deixar ele um pouco mais macio do que ele já era. O bass ele serve como um elemento percussivo e aqui você pode utilizar tanto o bass quanto o próprio kick com os agudos filtrados. Mas aqui basicamente é uma sine wave sendo tocada, numa oitava lá embaixo, né, uma oitava abaixo. A gente tem um envelope bem curto, ou seja, ele vai tocar rapidamente e já vai sumir. E a gente tem um filtro também fazendo com que os agudos não passem. Na parte dos efeitos a gente tem um pouquinho de distorção. Um equalizador para trazer mais grave e um filtro para garantir que a gente não está deixando nenhum agudo passar. O equalizador aqui é só para dar destaque nas frequências que eu quero que dê destaque e tirar também mais o agudo, para a gente garantir aí que está 100%. Aqui a gente tem o mesmo Cashmere Essentials Kick e aqui é interessante porque a gente tem um bass que ele é percussivo. Então eu posso utilizar um efeito de kick nesse bass para que ele tenha tanto destaque quanto o meu próprio kick. E aqui a gente tem dois compressores sidechain. Os dois estão basicamente tirando o bass da frente do kick. Por que ele está sendo feito duas vezes? Porque eu achei que ele não estava abaixando o volume suficiente, então só duplicando ali o mesmo rack de efeito de compressor, eu consegui fazer com que ele abaixasse mais o volume na hora que o kick batesse. Aqui a gente tem o Phase Invert, para quem conhece um pouquinho de cancelamento de fase, vocês sabem que dependendo do kick e do sub, você pode ter o cancelamento da fase quando um está inverso ao outro. Então aqui você trocando essa fase, você consegue garantir que ele está soando melhor, dependendo do som que você tem. O segundo bass é a mesma coisa, porém eu coloquei uma oitava diferente. Agora a gente vai para a melhor parte do Afro House, que é as baterias. E aqui eu vou começar pelos principais, que são o que mais dão destaque nesse gênero, e é a questão do shaker. Então você tem um shaker 1 para cada 1/16, então aqui basicamente você vai dividir em 1/16 a sua grade e vai preencher todos os quadradinhos. Normalmente ele vai ficar bem ruim, porque ele vai ficar aquele shaker bem reto, muito sem vida. Então aqui eu adicionei um Add Some Random, e basicamente esse efeito aqui ele vai fazer com que o velocity, que é a força com que o sample está sendo tocada, vai ser diferente em alguns momentos. Já dá essa sensação de shaker mais humanizado. Aqui o LFO ele é basicamente um efeito que ele está sendo linkado com outros parâmetros do próprio sample. Então aqui ele está fazendo uma variação no ataque do sample. Então é como se o sample começasse aqui em alguns momentos e mais para frente em outros, seguindo essa ondinha aqui de automação. E esses LFOs eles conseguem fazer essa mudança automática sem que você precise fazer isso no MIDI ou ficar trocando o velocity e tal. É uma coisa que consumiria muito tempo, porém aqui você só joga o LFO, você vem no Audio Effects, procura por um LFO, vai ter o Modulators, você joga para cá, e aí você clica no Map e mapeia para o que você quiser. Esse LFO ele automatiza o rate desse LFO aqui, então ele vai cada hora trocar um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar. E esse daqui, por sua vez, está automatizando o ataque. Então a gente tem um shaker muito mais humanizado.
o nosso clap, e aqui que começa a trocar bastante em relação ao que a gente está acostumado com Tech House, porque não vai ser um clap no 2 e no 4, como a gente está acostumado. Aqui a gente tem vários claps acontecendo, e vários deles eles têm o velocity diminuído aqui, ó. Então você vê esse velocity que ele está um pouquinho mais baixo, esse já está mais alto, esses outros aqui já estão mais baixos, então você traz esse groove diferente, ó. Qual a dica de mestre que eu dou aqui? Você abre um MIDI e aí você consegue vir aqui no Grooves e procurar algum groove que você já goste. Então, por exemplo, se eu gostei desse, você pega, você arrasta ele para cá. Quando você arrasta o groove dessa maneira, você vai ter ele em C1, você joga lá para C3 para ser o sample original. Então aqui você tem uma biblioteca enorme de ritmos dentro do seu próprio Ableton. Aqui a gente tem a percussão que segue o mesmo ritmo, porém com as notas bem mais curtas. Em ambos os canais você consegue ver que eles estão sendo enviados para um canal de reverb, então isso que está dando toda essa ambientação. A gente tem um loop de tamborim aqui. Outro canal de shaker, só que dessa vez um loop. Um outro loop de percussão aqui, ó. De conga. Porém, o que está acontecendo aqui é que eu coloquei esse Beats Transients para a gente encurtar o tamanho desses samples aqui. Porque o sample original ele é desse tamanho aqui, ó. E aqui é a percussão com aquele mesmo MIDI que a gente tinha utilizado. Depois de alguns compassos a gente tem esse Snare Strong, que ele dá um pouco mais de força, ó. Tudo junto na parte mais cheia da música. No canal do grupo de baterias, eu só garanto que o grave está fora do caminho, um pouquinho de saturação, glue compressor para dar essa colada na nossa bateria. O reverb aqui ele serve apenas para automação, para trazer tensão para subidas pré-drop, e o equalizador só para trazer um pouquinho de agudos no final, junto com esse TDR Nova aqui, que é basicamente um equalizador dinâmico. Ou seja, em alguns momentos, quando o snare toca, ele faz um som muito alto que pode até rachar na nossa master. Então, basicamente, aqui eu estou falando que nessa frequência, quando tocar alguma frequência muito forte, ele vai abaixar o volume de acordo com esse threshold aqui, com o tanto que eu coloquei, ó. TDR Nova também é um plugin gratuito que vocês conseguem encontrar para download. Os leads aqui é uma parte bem interessante porque você precisa de um pouco de teoria musical para conseguir fazer algo que faça sentido dentro desse estilo. Então aqui o que a gente fez foi basicamente pegar a escala de Mi menor, a escala que eu estava trabalhando no meu baixo, e a partir dessa escala eu comecei a gerar as notas principais. A partir dali, a gente pula uma, coloca na outra, pula uma, coloca na outra com o scale ligado, porque daí você faz a parte dos acordes. E as notas que a gente tinha utilizado no início, eu jogo uma oitava abaixo, que são as famosas bass notes. Elas vão dar mais corpo pro seu piano. O piano precisa de um tratamento, então ele vai precisar de um equalizador para tirar os graves, para não entrar em conflito com o nosso baixo. Aqui eu tenho uma compressão que está fazendo com que ele abaixe de volume quando o kick bate, e um outro compressor que está fazendo com que ele abaixe de volume quando o lead toca. Então a gente precisa criar espaço para todos esses instrumentos, para eles tocarem muito bem juntos. A gente tem o piano, a gente tem os pads que seguem as mesmas notas, porém são as primeiras apenas, alongadas, e aí você tem em uma oitava e depois em uma oitava diferente. Então a gente pega só o primeiro acorde, estica ele, duplica e joga uma oitava lá em cima.
O tratamento é parecido, a gente tem um compressor de acordo com o lead e de acordo com o kick, e a gente está utilizando o plugin do Labs, da Spitfire. Esse plugin você consegue encontrar instrumentos reais dentro dele. Nesse canal eu coloquei violino, no outro vocês vão ver que eu coloquei também coral aqui, né? Esse chords, esse Gaelic Voices aqui. Nesse segundo pads, basicamente ele vai seguir exatamente as mesmas notas do piano, sem as bass notes, porque não precisa. Porém aqui eu tenho o Autopan. Para quem viu os vídeos aqui sobre Stutter House no canal, vocês sabem que o Autopan serve para fazer aquela picotada na parte do sample, né? Então aqui você traz um pouco mais de groove com isso. Aqui o nosso elemento principal que traz toda aquela vibe do Afro House está sendo basicamente uma saw wave gerada com o Serum. Você sempre tem esse elemento que ele está tocando o tempo todo na música. Então aqui eu coloquei Mi, que é a nossa nota raiz. Você divide em 1/16 e vai preenchendo as notas aqui de acordo com o seu gosto. Extremamente simples. Outra síntese simples, você tem apenas uma saw wave com um envelope bem parecido com o envelope que a gente tinha colocado já no nosso bass. Você tem distorção, reverb, delay, o equalizador e o filtro, que o filtro está basicamente fazendo com que ele fique mais plucky. Aqui eu corto os graves e trago bastante agudo, deixo ele um pouquinho mais em mono com o utility, assim o som fica mais no centro. Você tem o compressor que está fazendo ele respeitar o vocal, porque na hora que o vocal toca, na parte do break, ele precisa dar espaço para o vocal. Aqui a gente tem saturação e uma compressão para ele abaixar o volume de acordo com o kick. Tem um lead que seria algo só para trazer mais dinâmica aí para nossa música, para manter ela evoluindo. E é basicamente uma onda simples também. Você tem duas waves aqui que elas estão funcionando, com uma sendo em mono e a outra com muito mais abertura, ó. Para dar essa cara aí de super sol. A gente traz um canal de retorno de número 2 aqui, onde eu coloco um reverb enorme com o Valhalla Supermassive, outro plugin gratuito também de reverb, que nesse caso ele dá essa abertura aí para o nosso lead principal. No grupo, equalização, Glue Compressor para colar os elementos e o OTT, que ele simplesmente traz aquele charme aí para sua parte dos leads, ele traz um pouquinho mais de presença, ele aquece o som, então ele acaba sendo bem interessante se usado com moderação. Você vê que aqui ele está só no 14%. A parte dos vocais aqui tá super simples, é simplesmente um vocal do Splice, um vocal africano do Splice aqui, onde eu peguei ele na mesma nota da nossa música, que está em Mi menor. Aqui a gente tem um equalizador, só para tirar um pouquinho as frequências que a gente não quer, um compressor para fazer com que ele respeite o kick e uma automação de filtro para trazer essa subida aqui, ó. No grupo a gente tem o Glue Compressor para garantir que os picos de volume não vão acontecer com o nosso vocal. E aqui a gente está enviando ele tanto para o reverb quanto para o delay. Se eu deixar a parte do vocal sem os efeitos, você vê que o efeito faz toda a diferença aqui, é o que traz toda essa mix para o nosso vocal. Aqui você tem o vocal shot rolando ao mesmo tempo, que é basicamente uma frase do vocal. Com um reverb bem exagerado, e aqui a gente também tem um autopan. Aqui embaixo a gente utiliza o Valhalla Supermassive, e aqui a diferença é o quê? Que eu utilizei o utility também para zerar o volume na hora que o vocal em si toca. Então aqui, ó, você não ouve o vocal quando ele está tocando. Eu só aumento o volume quando o vocal para de tocar e quando vem só o reverb desse vocal. Assim você traz essa ambientação para o seu drop.
A master aqui está sendo feita de uma maneira padrão do Ableton. Eu coloquei uma master wide and warm. Ele vai trazer apenas um pouquinho mais de volume, dar um pouquinho de compressão. E 2 limiters que eles estão puxando o volume aí pra gente atingir um loop bacana, né? Então aqui a gente atingiu aqui menos 10 sem rachar nada do som. Então aqui com uma mix um pouquinho mais elaborada a gente poderia atingir aí, focar no menos 8, menos 7. É um estilo bem focado em melodias e acordes, então a dica que eu dou para vocês é que vocês experimentem outras progressões de acordes conforme vocês forem fazendo a música, para realmente dar esse tom de Afro House e sempre se basear nas referências já existentes para ver, porque tem muita inspiração em outros estilos musicais também. Então às vezes a sua música não está encaixando porque a melodia está muito feliz, algo muito diferente em questão da teoria musical. Então não adianta nem você trocar um monte de lead que não vai dar certo. O principal aqui que sempre traz essa vibe de Afro House é aquele leadzinho que fica tocando no topo, onde você tem ele bem repetitivo em apenas uma nota, sendo a nota raiz. O shaker é um elemento muito famoso nesse estilo também, em todas as músicas ele tá lá. E todas as percussões que você pode gerar tanto com o seu MIDI, fazendo o desenho delas, quanto com loops também. Você viu que dá para utilizar loops de uma maneira bem criativa, só usando aquele transiente inicial. E no mais, é isso. Esse projeto vai estar free download aqui na descrição. Fiquem agora com a música completa. Se isso te ajudou de alguma maneira, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Isso ajuda muito o canal a crescer. E muito obrigado por você que ficou até aqui. Não esquece de dar uma olhada em outros vídeos do canal também que podem te interessar. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, até a próxima.